livros de especialistas para mostrar que o único caminho era esse. A gente podia até dizer que talvez a ideia neoliberal mais grave, que passou, que se miscuiu subliminarmente nas pessoas nesse período, foi a ideia de que não há alternativa. Só pode ser por este caminho. De inúmeras maneiras eles foram desenvolvendo essa ideia para que as pessoas não reagissem e admitissem que este era o único caminho. Mas, felizmente, a história não é linear. No ano passado, em setembro de 2008, ao eclodir a crise mundial, todo este mundo veio abaixo. Digo, as ideias que fundamentavam este mundo vieram abaixo. O resultado da submissão aos interesses do capital financeiro, em detrimento das sociedades, das pessoas, foi a maior crise desde 1929. E nós não sabemos quando é que ela termina. Eles sabem como começou, mas para onde vai, como vai caminhar, não sabem. Aquelas ideias novas que eles nos passaram durante 30 anos, aqueles novos valores, foram em poucos dias demolidos pela realidade, pelos acontecimentos. Parênteses. É só ler diariamente a Miriam Leitão naqueles dias para saber como eles ficaram perdidos para explicar o que estava acontecendo. O mundo caiu, para isso. Agora o Estado não é mais ruim, o mercado não é mais bom. Para se salvar, o setor privado rapidamente apelou ao público. E o Estado, que durante anos nos disseram que não tinha mais recursos, apareceu com recursos imensos. Só que não era para nós. Não era para a maioria, era para salvar os bancos. Os mesmos que causaram esta crise. Um documento da ONU, recente, tem um mês atrás, lançou, fez um cálculo que os países ricos, em um ano, aplicaram em bancos e multinacionais 18 trilhões de dólares. Bastaria 0,3% desse valor para acabar com a fome no mundo. Diz a ONU que basta 60 bilhões por ano para acabar com a fome no mundo. Portanto, é perfeitamente solúvel. Só que eles não têm interesse em acabar com isso. Essa ideologia neoliberal, portanto, foi destruída, aniquilada. Não sobrou pedra sobre pedra. Mas a dominação neoliberal, mesmo que eles não usam mais o nome, que é vergonhoso, a manutenção dos interesses do capital financeiro permanece firme e forte. Estão tentando remontar o mesmo mundo que gerou esta crise. Aliás, eles estão usando mais recursos públicos ainda, do povo, de todos nós, para manter o funcionamento do cassino que os enriqueceu tanto. Eles não querem nenhuma mudança fundamental. E estão usando a crise para se apoderar de mais recursos públicos. Para, inclusive, obrigar os trabalhadores a trabalharem mais. Talvez aumentar a jornada de trabalho e diminuir os salários, por causa da crise. Apesar disso, a crise é uma grande chance, uma grande oportunidade. Permitiu ver que o rei estava nu. Essa postura que me parece que o testemunho de Tito nos inspira hoje. Nós temos que aproveitar essa brecha que foi criada, essa oportunidade, para denunciar esse sistema que vive em função do lucro e não em função da vida das pessoas. Para reafirmar os interesses da sociedade e submeter os interesses do capital financeiro. Para retomar o valor do trabalho e a dignidade da vida humana acima dos interesses do lucro. A destruição da natureza, dos recursos naturais, das condições ambientais da vida nos últimos 30 anos foi maior que nos 100 anos anteriores a esse período. Temos de denunciar esse modelo produtivista, consumista, voltado exclusivamente para o lucro, que está destruindo a vida humana e as condições necessárias para se viver. Está destruindo as condições de vida da Terra, que é o meio no qual nós vivemos. A Terra viva sem a qual nós não podemos viver. É preciso buscar outro tipo de economia, onde se produz aquilo de que precisamos e não o supérfluo. Uma economia voltada para o ser humano,
um modelo econômico que seja simultaneamente ecológico, economia ecológica. Não temos tempo a perder, não haverá outra chance. Esse seria um primeiro posicionamento que me parece fundamental. O outro que me parece importante nos tempos atuais diz respeito a uma atitude de base, a uma atitude que é ponto de partida, eu diria que é um princípio. Nós vivemos um tempo em que parece que os ideais não são mais tão importantes, em que para alcançar o fim, qualquer meio é válido, o realismo tomou o lugar da causa, é preciso adaptar-se ao modo como sempre se fez, e tentar fazer de outra maneira é mero sonho, utopia, eles dirão coisa de jovem idealista, que um adulto sabe que não existe. Eu queria aproveitar essa homenagem ao Tito para reafirmar a importância dos ideais, da busca da justiça, da busca da verdade. A adaptação, a aceitação do jogo existente, o chamado realismo, não leva a nenhuma mudança. Ao contrário, leva à reafirmação da mesma realidade que sempre conhecemos. Nós continuamos a acreditar que outro mundo é possível, que outra política é possível, que é possível construir outra maneira de fazer o mundo e de fazer a política, e que esta sim leva à transformação social. Mais uma vez, na história, depois do stalinismo, depois do socialismo real, querem nos fazer crer que é preciso fazer concessões, que é preciso aceitar as regras do jeito que elas foram estabelecidas. Nós queremos dizer que não cairemos neste engano. Os meios que nós usamos são claros indicadores dos fins que nós buscamos. E a ética não é para nós um elemento secundário que podemos temporariamente dispensar. Ela é absolutamente fundamental. É essa postura, é esse posicionamento que eu acho que o testemunho do Frei Tito nos inspira hoje. Obrigado.